Oi, oi, tudo bem? Vamos para a terceira e última parte do nosso tutorial da raposinha. E se por acaso você ainda não fez a parte um ou a parte 2 deste tutorial, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição deste vídeo. Nós vamos fazer agora a cabeça. Vamos começar então com 6 pontos baixos em anel mágico. Vamos fazer a carreira 2, aumento por todos os pontos, ficamos com 12 pontos no final. Vamos fazer a carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento. E seguimos assim até o final. Ficamos com 18 pontos baixos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, eu sempre vou falando no início até a carreira 9, agora a quantidade de pontos e aumento, e vou pausando o vídeo e vou fazendo. Você pode fazer a mesma coisa aí. Vamos fazer a carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós ficamos no final da carreira 5 com 30 pontos. Vamos fazer a carreira 6 de 4 pontos baixos e um aumento. E ficamos com 36 pontos no final. 2, 3, 4, e um aumento. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. 3, 4. Vamos fazer a carreira 7. 5 pontos baixos, 3, 4, 5 e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. E repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 6 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vamos repetir essa sequência até o final. Nós ficamos na carreira 8 com 48 pontos. Vamos fazer agora a carreira 9. 7 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Nós vamos ficar no final desta carreira com 54 pontos. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador, por toda a volta.
Nós finalizamos até a carreira 9. Nós vamos fazer agora 6 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 10 até a carreira 15, sem aumentar e sem diminuir. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 6 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 6 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer agora a carreira 16. 8 pontos baixos e um aumento. 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vamos fazer um aumento. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. E nós vamos ficar no final da carreira com 60 pontos. Então, vamos fazendo, depois voltamos para continuar. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. 60 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Esta é a carreira de número 17. Vamos fazer a carreira 18. Vamos fazer aumento. 9 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 66 pontos. 2, 4, 6, 7, 8, 9 e vamos fazer um aumento. Nós vamos repetir esta sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 19 e 20. Sem aumentar e sem diminuir. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 2 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Deixei as 2 laçadinhas do último ponto na agulha e nós vamos agora trocar de cor, ó. Finalizamos o ponto com a nova cor. Vamos trocar para essa cor clarinha. E nós vamos agora fazer 3 carreiras sem aumentar e sem diminuir, de ponto sobre ponto. Vou cortar este fio aqui anterior. Vamos fazer, então, da carreira 21 até a 23, de ponto sobre ponto. 66 pontos baixos em cada carreira. Pode pausar o vídeo, fazer as 3 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Vamos agora começar a diminuir para fechar a cabeça da nossa raposinha. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 7, 8, 9. Vamos fazer uma diminuição. E nós vamos repetir esta sequência até chegar de volta no marcador.
Ficamos no final da carreira 24 com 60 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Ficamos no final dela com 54 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Vou pausar o vídeo, vou fazer aqui, e depois nós voltamos para continuar. Antes de continuar, vamos agora definir a posição dos olhos com trava e vamos já colocar os olhos com trava. Então, nós vamos colocar eles de forma que a nossa troca de cor fique para trás, ó. E vamos contar do início aqui do anel mágico até a marcação, né, dos olhos, 16 carreiras. Então, nós vamos fixar entre as carreiras 16 e 17. E nós vamos deixar 10 pontos de distância entre eles, contados na carreira anterior, ó. Na carreira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos de distância. Se nós contamos aqui na troca de cor, ó, 1, 2, 3, na quarta carreira acima da troca de cor. Também fica fácil de visualizar. Então, vou colocar agora os olhos. Colocamos os dois e só depois nós colocamos a trava. E o tamanho dos olhos que nós vamos colocar é 10 milímetros. Agora, se você preferir, você já pode colocar um pouco de enchimento, para que a gente consiga manter bem este formato da cabeça, ó. Ela tem umas bochechinhas aqui do lado, ó, que é o charme da raposinha. Nós vamos continuar diminuindo. Vamos fazer a carreira 25. 8 pontos baixos. Não, na verdade, nós vamos fazer a carreira 26. 7 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. E seguimos essa sequência até chegarmos de volta no marcador. Então, nós vamos ficar no final da carreira 26 com 48 pontos. Na próxima carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição.
2, 4, 5, 6 e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. E nós vamos ficar no final desta carreira com 42 pontos. 3, 4, 5, 6. Aqui nós podemos virando assim um pouquinho, ó, para facilitar para a gente fazer as diminuições. Então, seguimos essa sequência até o final da carreira e depois nós voltamos para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 28, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5 e uma diminuição. Trancou. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. E ficamos com 36 pontos. Antes de continuar, agora nós vamos colocar enchimento para que a gente consiga manter bem este formato da cabecinha. Vamos colocando aos poucos nas laterais, depois a gente preenche no meio. Sempre nas laterais, apoiamos assim com a nossa mão. Vamos continuar fazendo mais algumas carreiras, depois a gente pode colocar mais enchimento. Nós vamos fazer agora a carreira 29, 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz 3 mais um, 4 e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Ficamos no final da carreira com 30 pontos. Então, eu vou fazendo aqui e depois nós voltamos para continuar. Na próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. E vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, depois de finalizar esta, e já concluímos a cabeça da raposinha. 1, 2, 3. Então, vamos finalizar essa e vamos fazer mais uma de ponto sobre ponto. 24 pontos baixos.
Finalizamos a cabeça, então a gente fez uma carreira de diminuição, ficamos com 24 pontos, mais uma carreira de ponto sobre ponto. Deixamos um fio comprido para nós fazermos a costura no corpo. Vamos fazer agora o focinho da raposinha. Nós vamos fazer em preto. São só 3 carreiras, então eu vou fazer no preto mesmo, porque fica fácil de entender. É um anel mágico com 6 pontos baixos. Fechamos o anel mágico. Vamos fazer na carreira 2 aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Não coloquei marcador, vamos contando. 3, 4, 5, 6, 8, 10, mais 2, 12 pontos baixos. Viramos, que ele fica viradinho, que a gente pode puxar um pouquinho mais para fechar bem o anel mágico. Vamos deixar fio comprido para nós prendermos na cabeça, costurarmos na cabeça. Puxamos aqui e vamos fazer o nosso arremate, como a gente já está acostumada. Pulamos um ponto no próximo, do direito para o avesso, voltamos no último ponto na alcinha de trás, ó. E vou conduzir este fio aqui no próximo ponto para fora, vou deixar ele aqui, nós vamos usar ele para fazer a costura. Este a gente pode colocar aqui para dentro, ele já funciona como enchimento, ó. Deixamos aqui dentro este restinho. Nós vamos agora fazer a expressão da nossa raposinha. Eu vou então usar uma agulha de boneca, essas agulhas maiores, mas se você não tiver, não tem problema, pode usar a sua agulha de tapeceiro. É só a gente, né, quando a gente for colocá-la aqui, a gente dá uma empurradinha, porque ela é menor, mas funciona também. Então, eu coloquei o mesmo fio na agulha que nós fizemos a cabeça, esta parte. Vou entrar aqui embaixo e vou fazer bem abaixo do olho, ó. Um pontinho. Vou pegar um ponto só. Deixo o fio duplo, ó, na agulha. Pego só um pontinho aqui e volto. Quanto mais embaixo do olho a gente conseguir colocar a agulha, melhor. E volto no próximo, ó. Saio no próximo. No outro olhinho. Bem abaixo também. Voltamos. Um ponto. Saímos embaixo. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos puxar, aqui eu poderia ter deixado um pouquinho mais de fio, ó. Vamos puxar os dois juntos. Vamos ver como fica. Ó, assim nós afundamos o olhinho e damos uma expressão
um pouco mais realista para nossa raposinha. Vamos agora bordar um branquinho do olho na lateral externa de cada olhinho. Então, coloquei um fio na mesma agulha, off-white. Estou usando o fio amigurumi off-white, ó, para bordar. Pode ser um outro fio, pode ser até este mesmo aqui que você usou, né? Um outro fio branquinho. Vou sair bem embaixo aqui do olho, ó. Na lateral. Agora, não é fio duplo, é um fio simples, pra não ficar muito forte. A largura dele vai ser 2 carreiras, ó. 1, 2. Então, aqui em cima, bem no cantinho, a gente volta. E eu vou voltar aqui, porque não fica bom, né? Atravessando aqui não fica bom. Então, eu vou fazer um de cada vez, ó. Não puxamos muito, deixamos assim. Agora, a gente pode cortar o fio aqui, depois a gente dá um nozinho e vamos fazer o outro. Agora, eu vou usar o fio preto amigurumi, mas eu desfiei ele, ó. Como eu faço? Eu abro o fio e vou desfiando, ó. Vou separando para ele ficar um pouquinho mais fino. Vamos virando aqui, vamos abrindo, ó. Então, eu já separei. Eu vou pegar o que ficou mais fininho, só com 2 fios, ó. Vou colocar na minha agulha e vou fazer o bordado da sobrancelha. Nós vamos contar 4 carreiras, contando esta aqui bem no ladinho do olho junto, ó. 1, 2, 3, 4, bem no meio do olhinho. Colocamos o alfinete para marcar. E vamos descer 2 carreiras. 1, 2, assim. Marcamos do outro lado também. Então, nós vamos ter uma distância de 1, 2, 3 pontos, ó. 3 pontos. Aliás, a largura da sobrancelha dá, contando aqui 3 pontos. 1, 2, 3. Vamos fazer um bordado com fio simples. Opa!
Vamos ver a posição para nós prendermos as orelhas. Então, nós vamos contar 2 carreiras de distância do anel mágico. E aqui nós vamos contar 5 pontos de distância de onde eu bordei, mas vamos nos guiar pelos olhos, é melhor, ó. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, bem na lateral do olho. No outro lado, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distância. Esta distância. E nós vamos bordar, vamos fazer a orelhinha ficar curvada assim, ó. Usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras mais ou menos. Então, o final da orelha vai ficar 2 carreirinhas acima do olho, ó. Bem alinhado, 2 carreirinhas acima do olho, mesma coisa do outro lado. Essa aqui ficou um pouquinho mais pra cima, então vamos colocar essa um pouquinho mais pra cima também. Três carreiras, então, ó. 1, 2, 3. Opa! 3 carreiras acima do olho. E nós vamos prender, sempre pegando um ponto do corpo, ó, assim, saindo do outro lado, por baixo, né? Agora, nós vamos passar um ponto na orelha, bem aqui no cantinho, vamos começar. Vou tirar este alfinete. Ó, vamos sair na frente. Voltamos na orelha. E saímos no outro ponto aqui. Sempre assim. No corpo, no mesmo sentido que nós estamos saindo, ó. Aqui, avançamos um aqui na frente. Quanto mais embaixo da orelha, melhor, ó, não vai aparecer. Puxamos bem. Voltamos aqui pra dentro. Ó, bem próximo. A costura vai ficar assim, ó. Então, nós vamos fazendo todo ao redor aqui, até chegarmos aqui em cima. No próximo, ó, no próximo, saímos no próximo. Vamos prender o focinho. Nós vamos colocar ele bem centralizado na troca de cor, centralizado com os olhos também, ó, bem no meio. E eu gosto de fazer assim, ó, prender ele um pouquinho, um formato oval, para que ele fique um pouco oval, ó, assim, não redondinho, mas um formato oval. Então, colocamos bastante alfinete e vamos agora prender com o fio que nós deixamos.
Então, nós vamos colocar enchimento em todas as partes, menos nas orelhas, né, que nós não colocamos enchimento. E deixamos em todas elas mais ou menos 2 dedinhos assim, sem colocar enchimento no final. Na cauda, nas patinhas de trás e nas patinhas da frente também. No corpo, nós vamos colocar bastante enchimento e cuidamos para que esta parte aqui do pescoço, ó, fique bem firme, com bastante enchimento. Então, nós vamos prender primeiro a cabeça no corpo. Como eu fiz? Eu coloquei para dentro um pouquinho o corpo, ó, e prendi alfinete na carreira 2, né, do final do corpo. Deixei vou abrir aqui um pouquinho para mostrar, ó. Ó, deixei uma carreirinha para dentro, ó, tá vendo? E coloquei bastante alfinete. Como o corpo não tem lado, fica bem mais fácil de prender, não precisamos cuidar da posição. Só prender bem aqui com alfinete e costurar nesta carreira. Então, nós vamos usar o fio que nós deixamos na cabeça. Então, antes de costurar as partes, as patas da frente, as patas de trás e a cauda, nós vamos fechar a abertura. Dobrando assim, vamos fazer todas iguais. Lembrando que nós colocamos de enchimento e deixamos a pontinha aqui, ó, um dedo ou 2 dedos, medindo assim mais ou menos, sem enchimento. Então, eu vou fechar aqui, pegando os 2 lados, ó, fazendo ponto baixo. Bem no cantinho começamos e vamos fazer ponto baixo para fechar a abertura. Quantos forem necessários para a gente fazer por todos eles, né? Passando por todos os pontos e fechando. Vamos puxar o fio e vamos usar este fio para nós costurarmos. Então, vamos primeiro ver a posição, depois nós vamos costurar a cauda e vamos costurar da mesma forma as patinhas da frente e de trás. Eu já costurei elas, então vou mostrar como eu fiz costurando a cauda. Então, vamos ver a posição primeiro. Os braços ou as patinhas da frente nós vamos fazer alinhados com a orelha. Eu gosto de colocar assim um pouquinho inclinado, ó, para ficar um pouco para frente assim, neste sentido. A mesma coisa do outro lado. As patinhas de trás nós vamos fazer um leve V, ó. E vamos posicionar na carreira de baixo do anel mágico, ó. O anel mágico fica visível, posicionamos assim e costuramos as duas. Então, eu vou posicionar a cauda e vou costurar para mostrar como eu faço.
Vou posicionar a cauda, ó, bem próxima ao anel mágico e bem centralizado no corpo. Quando nós sentamos a raposinha, a cauda vai ficar assim pro lado, ó. Então, vamos fazer a costura assim. Então, nós vamos fazer a costura da cauda e depois nós vamos costurar da mesma forma as outras partes. Pegando um ponto do corpo e um ponto da cauda. Pegamos um ponto aqui bem do cantinho, para a costura ficar bem parelhinha. Agora, eu vou fazer uma costura assim, ó. Vou virar. Aqui o enchimento sai um pouquinho, mas não tem problema. Depois é só a gente colocar de volta. Ó, agora eu viro assim, ó, e vou fazer alguns pontos aqui embaixo. Vou virar. Vamos fazer agora uma franjinha para colocar na cabeça da raposinha. Então, eu vou subir 11 correntinhas. Vou voltar na segunda depois da agulha, fazendo ponto baixíssimo. Pego a laçada e tiro direto. A primeira a gente segura assim, ó, para não escapar da agulha. E vamos fazendo ponto baixíssimo. Até o final. Chegamos na última, vamos subir novamente 11 correntinhas. E voltamos fazendo ponto baixíssimo novamente. Vamos fazer esta e mais uma, então, para nós termos os 3 detalhes. Nós vamos fazer agora um acessório para a raposinha. Então, nós vamos usar um fio clarinho, eu estou usando o mesmo que nós usamos para fazer o início da cauda, né, e parte da cabeça. Então, coloquei, aliás, fiz 13 correntinhas, subi 13 correntinhas, vou voltar na segunda depois da agulha, fazendo ponto baixo. Vou pegar bem no meio, assim, ó, fazendo com que 2 fios fiquem pelo lado de cima da agulha e um por baixo. Ponto baixo, 12 pontos baixos. Vamos subir uma correntinha aqui no final, viramos e vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar a laçada na agulha, deixo aqui, pego no próximo ponto a laçada novamente, tiro tudo junto. Uma diminuição. Vamos fazer agora 10 pontos baixos.
8 pontos baixos. Nós vamos fazer não 10, 8 pontos baixos. E vamos fazer aqui no final uma diminuição novamente, ó. Pegamos a laçada, pegamos no próximo ponto, bem no cantinho, e concluímos tirando tudo junto, ó. Uma correntinha, viramos. Vamos fazer agora 10 pontos baixos. Ponto baixo até o final. Vamos fazer uma correntinha e viramos. Uma diminuição aqui no canto novamente, pegamos a laçada na agulha, pegamos a laçada no próximo ponto e finalizamos. Vamos fazer agora ponto baixo até chegarmos aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fazer aqui mais uma diminuição. Uma correntinha, viramos. Agora, nós vamos fazer só ponto baixo. Vamos ver quantos. 2, 4, 6, 8. 8 pontos baixos. 1, 2. Então, fizemos 8 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e viramos. Vamos fazer mais 2 diminuições, uma de cada lado. Bem aqui no cantinho e no próximo. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, nós ficamos com 6 pontos. Fazemos uma correntinha, viramos, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Uma correntinha, viramos. Uma diminuição aqui no cantinho. Mais 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Ficamos com 4 pontos. Uma correntinha, viramos, vamos fazer 4 pontos baixos. 4. Vamos fazer mais uma diminuição. Então, uma correntinha, viramos. Uma diminuição. E aqui mais uma. Nós temos 4 pontos, vamos fazer 2 diminuições. Ficamos com 2 pontos, uma correntinha, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Uma correntinha, vamos fazer uma diminuição e finalizamos. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar, vou fazer um pontinho aqui, ó, pra ficar bem centralizado, assim. Aqui nós agora podemos cortar o fio e fazer o arremate. Nós vamos agora fazer ponto baixo por toda a volta para fazer um arremate. Então, eu vou começar aqui bem no cantinho, na primeira alcinha, ó, onde nós iniciamos com as correntinhas. Vou colocar meu fio, a mesma cor. E vou fazer ponto baixo. Deixo um pedacinho aqui pra gente fazer o arremate depois, subo uma correntinha. E vamos fazendo ponto baixo. Um ponto baixo aqui em cada alcinha, opa. Na outra alcinha da correntinha. Descemos pela lateral, aqui no cantinho eu vou fazer 2 no mesmo lugar.
Aqui, se o teu ponto for muito justo, pode usar uma agulha maior, para não ficar muito encolhido, né, os pontos nas laterais. Chegamos aqui no último, vou fazer mais um. Cortamos o fio e vamos fazer o arremate. Aqui nós vamos deixar um pedacinho de fio para nós prendermos no corpo. Nós vamos prender bem centralizado no corpo, ó, bem centralizado. Finalizamos a nossa raposinha. Agora eu quero saber do que você achou deste passo a passo, se você gostou, me conta nos comentários. Se você quiser me mostrar o seu trabalho, é só você me marcar com a hashtag que está aparecendo na tela, fiz com a Gle ou o @glenegre. Aproveita, me segue lá no Instagram também. E para quem me assistiu até aqui, obrigada, um beijo, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!